Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, senhores deputados, uma sessão do Congresso Nacional, ela se reveste de uma importância muito grande para a vida do país. Aquilo que está posto para ser discutido nessa sessão, existem vetos que precisam ser derrubados, pouca coisa a ser mantida em função de um cenário absolutamente destruído que vive esse país. Mas queria chamar a atenção de que, para além de qualquer discussão, para além de qualquer matéria e sua importância, está o respeito à vida humana. Essa sessão do Congresso Nacional, a expectativa do povo do Brasil, que já não mais deposita sua confiança, aliás, tem quase 100% de desconfiança nas duas casas que fazem o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. O povo está na expectativa de duas coisas que refletem o respeito à vida. E sem a vida, nada somos, nada seríamos, e aqui muito mais não estaríamos. As duas casas entendem, nas suas presidências, que o dia 8 e a anistia de inocentes não é pauta importante para o Brasil. Deputados e senadores, deputado Evaí, a importância da vida e dos valores e o respeito. No Brasil parece ser muito mais importante e glamourizado ser bandido, ser pego com 400 quilos de cocaína e ser liberado, assassinar, estuprar, do que ter um olhar empático para as pessoas que nenhum crime cometeu. É vergonhoso nós estarmos hoje pedindo para quem um dia anistiado foi de crimes de sangue, de sequestro, de assalto, de roubo a banco, foram anistiados, e a chamada ditadura do proletariado, que tanto eles queriam, ou seja, trabalhadores no poder. E a gente sabe que nunca foi verdade, nunca houve a chamada ditadura. Eles queriam assumir o local, mas não com trabalhadores, aqueles que estão hoje no poder, que fazem um consórcio, um conluio com o Supremo Tribunal Federal, que não respeita a nação, que não respeita a Constituição brasileira, um Supremo Tribunal Federal que mais nos envergonha no mundo inteiro, um presidente da República que nada mais faz, e aí ele faz bem feito, cumprir o seu programa de governo. Quando nós, deputado Messias, estamos pensando que eles estão errando, que Haddad é só um tolo. Aliás, Haddad saiu de férias. O circo está pegando fogo e o ministro, que apenas 2 meses de economia estudou, não sei se estudou, mas são 2 meses. Na verdade, o que eles querem é cumprir o que disse o Lula. Quem passa de 2 salários mínimos não vota mais em nós. A destruição do país tem um viés ideológico. Falar em viés ideológico, desde que se fechou a chamada reforma tributária, que é um compêndio altamente ideológico, e nada de reforma tributária. Eu disse, a partir desse momento, nós já vivemos uma ditadura. Nós estamos vivendo debaixo da bota de uma ditadura triste, porque é o conluio do Executivo, o conluio do PT, do partido de esquerda, com o Supremo Tribunal Federal. Certo e maravilhoso foi o discurso do senador Randolph, quando indicado foi Alexandre de Moraes. Eu nunca vi ninguém fazer um discurso tão reto, tão correto, tão constitucional e tão certo, como fez o senador Randolph naquela ocasião, mostrando as brechas, parecia-me até uma profecia, porque na minha sabatina ao Alexandre de Moraes, e hoje eu sou obrigado a ouvir, senador Randolph, do presidente do Supremo, que mentira,
tem que voltar a ser crime. Quem falou isso primeiro foi o Lula, depois agora repetido pelo Barroso. O diabo é o pai da mentira, senador Zósimo. E o presidente desse país é a mãe. E o presidente da Suprema Corte quer ser a madrasta da mentira. Parece até que esses 11 supremáveis, parece até que esse consórcio de capa preta, eles não têm passado. Eles nasceram hoje, senador, deputado Evaí, com a pureza da alma. Nenhum deles tem currículo, nenhum deles tem passado, nenhum deles tem qualquer acusação sobre as suas vidas. Eles não são contraditórios. Contraditórios é só pegar a sabatina de cada um deles no Senado para ver o quanto eles mentiram para se tornarem essa ditadura que nós estamos debaixo dela hoje. Vejam só, senhores, a economia do Brasil foi para o buraco. E nós estamos discutindo, muitas vezes, o sexo dos anjos com o ministro viajando, quando, na verdade, nós precisamos de duas coisas: anistiar inocentes, isso é empatia, isso é misericórdia, e a CPMI do INSS, ladrões, bandidos, desalmados, e dar conta à Polícia Federal de que tem nome de deputados, senadores envolvidos com essa molecagem, com esse crime, com essa infâmia contra aqueles que contribuíram a vida inteira. Canalice, 1000 vezes canalhas, 1000 vezes canalhas. Destruíram, roubaram, e hoje a expectativa do Brasil não tem nada a ver com veto. O povo brasileiro, o cidadão mais simples desse país, aguarda que hoje nós votemos, que haja implementação da CPMI e que não ocorra, deputado Marcos Feliciano, como aconteceu com o dia 8, proposto pela minoria por ser um instrumento da minoria, mas foi assaltada de forma covarde pela esquerda, que se juntou e tomou a CPI para mentir, para fazer um relatório do nada com nada. É como as acusações contra Jair Bolsonaro. É contra... Já encerro, senhor presidente. É como a denúncia de Gonet, a encontro do nada com coisa nenhuma. Criaram narrativas que já foi para o saco, que já foi para a vala, já foi para o buraco, até porque nada pode contra a verdade. Olha, eu não tenho nenhum problema com quem desgosta do meu discurso. Aliás, Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, diz: não vos conformeis, não. Diz, olha, bem-aventurados, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo todo mal contra vós por minha causa. A causa do evangelho, a causa do cristianismo é a causa da vida. Não tenho tempo para isso, mas não se esqueçam que os 2 porta-aviões do Irã e o desaparecimento de urânio tratado no Brasil desapareceram. Israel está em guerra e o presidente, mas não é nosso, encerro, senhor presidente. Para concluir, líder. O presidente desse país se posiciona sobre a ditadura cruel do Irã, que mata homossexuais, jogam de cima de prédios, os enforcam em praça pública, que não respeita uma teocracia desgraçada, que fazem de forma blasfema em nome de Deus. Nós estamos do lado de Israel, nós amamos Israel. Hoje é importante colocar para a sociedade, aqueles que estão nos assistindo agora, que o Brasil está passando por um problema muito grave. E esse problema é grave o suficiente para termos hoje uma notícia que nos estarrece. O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, acaba de tirar férias. Quando eu brincava a respeito de que apertem os cintos, o piloto sumiu, eu dizia, talvez para fazer uma analogia com a situação em que o Brasil passava e o fato de que o governo olimpicamente desconhecia os problemas e olhava pelo retrovisor.
Aliás, um governo que tem um retrovisor muito maior do que o para-brisa. Nós estamos há 2 anos e meio de um governo temerário, de uma situação desastrosa, em que as contas públicas se evaporam, se deterioram, e o governo busca sempre as mesmas soluções: aumento de impostos, aumento de taxas, intervenção dentro do Estado e principalmente a apresentação de novos programas populistas para tentar resgatar uma conexão há muito tempo perdida entre o Partido dos Trabalhadores e a sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores não fala a mesma língua de quem empreende no Brasil, de quem edifica, de quem constrói, de quem gera emprego, renda e oportunidades. O Partido dos Trabalhadores, na verdade, destrói de forma deliberada a nossa economia. O ministro Haddad, abre aspas, fala: calote em governadores, calote de precatórios, vendeu empresa pública a preço de banana enquanto rifava o Brasil e tentava dar golpe na democracia. Estamos arrumando sua bagunça, Bolsonaro. Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós. Quem cobra imposto de betes e bilionários somos nós. Este governo continua a falar uma linguagem que, na verdade, é muito mais midiática do que assertiva. Cobrar bilionários, o governo propõe taxar pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Quem ganha acima de 600 mil reais por ano é bilionário? Menos, senhor ministro. Vossa Excelência fala de cobrar imposto de betes. A oposição foi contra a organização e a formalização dessa ação perniciosa que ataca o tecido social brasileiro. O governo não só formalizou as betes, como taxou-as em 12%, pretende taxá-las em 18% e tornar permanente esse câncer que corrói boa parte da sociedade brasileira, gerando inclusive desagregação familiar e até em alguns casos suicídio de pessoas. Então o governo está preocupado novamente em aumentar a sua arrecadação. O governo fala de calote de precatórios. Ô, ministro Haddad, por favor, menos, vamos falar a verdade. Em 2022, este Congresso Nacional votou uma PEC que permitiu, em 2021, que permitiu que em 22 até 60 bilhões de reais fosse pago dentro do orçamento nos parâmetros fiscais. Recursos oriundos de precatórios são títulos do governo e não deste ou daquele do Estado, não deste ou daquele governo. Ações de 1999, 98, 97, 2000, 2001, de repente ganharam celeridade no governo do presidente Bolsonaro. E boa parte dos recursos, ou um terço dos recursos, foram diferidos ao longo do tempo, em torno de 30 bilhões em 5 anos, com a possibilidade de se converterem em moeda para pagamento de tributos e também para se bidar ações ligadas a questões de comercialização de ativos do governo. O que é que o governo do presidente Lula faz? Antecipa, pagando pelo valor de face, quem comprou com um desconto de 30% ou 40%, não apenas os 30 bilhões, mas 93 bilhões de reais. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro com isso. Em algum momento isso vai precisar ser explicado de escritório de advocacias a quem teve informação privilegiada a respeito desse tema. Agora, o fato é que nós estamos numa situação em que as contas públicas em 2023 nos legaram mais de 200 bilhões de reais de déficit. Agora, em 24, as empresas estatais tiveram o maior prejuízo da sua história, mais de 6 bilhões de reais, e o governo, ao invés de se debruçar sobre o tema, continua a olhar pelo retrovisor. Governo incompetente. Nós não podemos mais aceitar o aumento de taxas e de emolumentos e de impostos. O governo precisa cortar na carne, precisa cortar no PAC, precisa fazer reformas estruturantes. Por que o governo se esconde de fazer a reforma administrativa? Para não atingir a sua base de apoio. Por que não ataca os supersalários? Porque é conivente com a alta cúpula do judiciário brasileiro. Porque não faz o dever de casa no sentido de diminuir os subsídios ao longo do tempo. Porque tem o rabo preso
E este governo precisa explicar à sociedade que ele não está tomando as medidas adequadas, não está fazendo o seu dever de casa. O que está sendo proposto, na verdade, é empurrar com a barriga o problema. Aliás, o governo esteve aqui há 2 meses atrás, por ocasião da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é bom lembrar que foi dito em alto e bom som: nós não temos em 27 recursos para fazer frente ao piso da saúde e da educação. Nós não temos dinheiro para fazer o aporte de recursos discricionários para manutenção da máquina pública. Ou seja, apertem os cintos, o piloto sumiu. Quem quiser que tome conta a partir de 27, governo irresponsável, perdulário, temerário, populista, que está instrumentalizando o país para destruir a sua economia. Nós não podemos aceitar esse estado de coisas. Por isso quero saudar a Câmara Federal, que ontem votou a urgência para derrubar o decreto do IOF. Espero que daqui a 2 semanas isso se concretize e que o governo se debruce sobre as contas públicas e apresente reformas estruturantes que permitam que todos nós brasileiros possamos ter ainda um suspiro nos próximos 1 ano e 6 meses, que é o tempo que vai levar para que acabe de uma vez por todas esse desgoverno que leva o país para o caminho da destruição, da falta de estabilidade, da falta de segurança jurídica e da desestruturação econômica. E aqui, com constância, o Novo tem defendido a responsabilidade fiscal e a responsabilidade no uso do dinheiro do orçamento. Nós estamos discutindo e muito a utilização do orçamento para o pagamento de emendas parlamentares há muito tempo. Tanto é que buscamos sempre fazer com o maior critério a distribuição das emendas que nos cabem, as emendas individuais. As emendas PIX não contaram com o nosso apoio. Sempre criticamos o fato de que não havia objeto determinado. Agora, me parece, essa casa está arrumando no sentido de pelo menos fazer com que essa transferência direta tenha mais clareza, como sempre defendemos. Agora, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, o que essa casa está fazendo reiteradas vezes é puxadinhos na lei orçamentária e, a despeito da aprovação ou da rejeição aqui nesse Congresso Nacional, por maioria de votos para uma aprovação ou por uma rejeição, a despeito disso, nós vemos uma atuação do Supremo Tribunal Federal que interfere nas nossas prerrogativas. Eu aqui muitas vezes sou vencido. Aliás, a maior parte das vezes. Nós somos um partido minoritário, pequeno ainda, um partido firme nos seus princípios, nas suas defesas e que se mantém nelas, do início até o final. Agora, quando perdemos, precisamos aceitar que perdemos. As decisões do Supremo Tribunal Federal, como bem lembrou o senador Eduardo Girão, têm vindo aqui para este parlamento de forma a questionar as maiorias formadas. Quando há uma maioria formada dentro do devido processo legislativo, significa que a democracia venceu, mesmo que a minha opinião, deputado Osmar Terra, tenha sido derrotado. É assim que eu convivo democraticamente com meus pares. Às vezes eu venço, repito, não tantas vezes, e outras vezes eu perco, muitas vezes mais. Agora, o Supremo Tribunal Federal, quando interfere nesta casa, ele está dizendo não à democracia, está agredindo o parlamento, está ele, sim, ferindo o Estado de Direito e a relação entre os poderes. Por isso, quero aqui lembrar que nós temos, nesta casa, protocoladas também uma série de comissões parlamentares de inquérito, tanto na Câmara dos Deputados, como também na mesa do Congresso Nacional. E as CPIs que estão hoje paradas numa fila na Câmara dos Deputados, incluem uma de minha autoria, com assinatura de outros 170 colegas parlamentares, ou seja, perfazendo o mínimo constitucional, que visa investigar e punir os abusos de autoridade, incluindo essa interferência
do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Não se trata de questionar decisão judicial, se trata de questionar e punir os métodos criminosos utilizados contra a democracia por aqueles que se arrogam donos do país e não juízes que deveriam praticar a justiça de acordo com a lei, a Constituição e as premissas do Estado de Direito, da democracia e das garantias fundamentais. E também sobre sua mesa está, para ser lida e será lida hoje, segundo Vossa Excelência mesmo já declarou, um requerimento para a criação de uma CPMI para investigar os desvios do INSS. É absurdo que cheguemos a essa quadra da história da nossa nação com um presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, leniente com o roubo de dinheiro de aposentados, de idosos, de deficientes físicos, de pessoas que sequer têm como se defender. Por isso, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, estamos aqui ansiosos pela leitura do requerimento de abertura de comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os desvios do INSS. E mais do que ansiosos para a abertura da investigação, queremos a efetiva punição, responsabilização desses criminosos hediondos e, finalmente, também a responsabilização deste desgoverno corrupto, perdulário, gastador, desrespeitador do poder legislativo e, principalmente, do povo que nós aqui representamos. Um governo corrupto que deixa roubar até idosos e não deveria deixar roubar ninguém, até deficientes físicos, já passa da hora de cair. Por isso, que se abra e se instale com urgência a CPMI do roubo dos velhinhos do INSS para que este Congresso Nacional cumpra seu papel constitucional. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o trabalho do nosso vice-presidente, senador Eduardo Gomes, sobre esse relatório que, na essência, eu quero justificar aqui por que nós, do Novo, vamos votar contra, né? Assim, respeitando quem pensa diferente, mas uma questão de princípio. Em primeiro lugar, para começar, é um desvio de função explícito, emenda parlamentar. Isso é algo clássico. Nós estamos aqui para legislar, deputados e senadores, e para fiscalizar o executivo. Essa é a essência do parlamento no mundo inteiro. Nós criamos uma jabuticaba onde parte expressiva, cada vez mais expressiva, deputado Domingos Sávio, está indo para a mão do parlamento. Isso não tem cabimento nenhum, só tem uma justificativa, que é a perpetuação no poder, senador Wilder. Não tem sentido um parlamentar, seja deputado ou senador, ter aí 70, 80 milhões de reais. Isso só da impositiva e das bancadas. Sem falar nessa, como colocou a nossa líder, Adriana Ventura, nossa deputada, sem essa loucura que virou o orçamento secreto, que puxa dali, puxa daqui. É um festival de arbitrariedades. Você pega lá o próprio STF, né, com o ministro Dino, que, com todo respeito, para mim, é o líder do governo, Lula, dentro do STF. Acabou o dinheiro, começa a travar isso, e a gente vem aqui fazer puxadinho de lá para cá, com esse, como é o caso desse PRN. Eu quero deixar claro que eu tenho uma PEC
Talvez não tenha chegado o momento dela, mas nossos filhos, nossos netos que estarão aqui, do povo brasileiro, representados algum dia, vão ter a oportunidade de acabar com emenda parlamentar. Tem uma PEC para acabar com emenda parlamentar. Está errado. Isso é um desvio de função, repito, para que se perpetue no poder. Como é que um verdureiro como o senador Cleitinho, lá de Minas Gerais, chega ao poder, tendo senadores com quase aí 80, 90 milhões de reais por ano, ainda querem aumentar o mandato de senador para 10, com o fim da reeleição, que é positivo. Graças a Deus, a CCJ, que é a maior comissão do Senado, acatou uma emenda minha, foi votado para reduzir para 5. Foi o bom senso que predominou ali, como na maioria dos países. Você tem a Itália recentemente, agora reduziu para 5 também. Isso vai dar oxigenação para a democracia. Então, eu quero deixar claro que meu voto é contrário a esse PRN, que começa a fazer esse tipo de marmota para fazer essa distribuição, sempre criando dificuldades para ter facilidades. Então, meu voto é contra, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Eu queria depois já me inscrever para discutir para o PLN 1, né? Esse aí é o da noite, porque eu tenho certeza que essa sessão vai entrar pela noite, e esse PLN 1 a gente precisa um voto aqui de consciência, que o brasileiro está esperando lá fora, em respeito ao dinheiro do contribuinte, para que a gente possa efetivamente negar. Vamos discutir daqui a pouco o mérito. Primeiramente, quero agradecer a essa presidência, porque já informou que teremos a leitura aqui da criação da CPMI, da tão esperada CPMI do INSS. Sim, senhores, estamos falando aqui dos bilhões e bilhões que foram roubados, usurpados, afanados, num bom português, dos aposentados e dos mais vulneráveis. Uma coisa que envergonha esse país, principalmente quando a gente sabe que parece que temos parlamentares envolvidos, né, nessa roubalheira, dessa quadrilha que está instalada no nosso país. É uma vergonha que nós tenhamos aqui no meio de nós pessoas que abusam e violam aposentados e pessoas que não têm como se defender. E eu fico feliz de ver que finalmente esta casa está reagindo. Finalmente precisa investigar ladrão, investigar bandido, porque é o que tem aqui e na nossa república instalada depois desse roubo, um monte de bandido. Bandido do INSS, bandido dos sindicatos, das associações. A gente precisa dar fim nisso. E fico feliz que finalmente esse escândalo que envergonha o país será investigado. Agora, cada dia uma descoberta diferente. E voltando aqui ao assunto e o tema dos nossos PLNs hoje votaremos coisas muito relevantes. Mas muitas coisas, assuntos do mesmo tema. Muitas coisas requentando dinheiro morto. Muitas coisas dando mais flexibilidade para pagar coisas que já deveriam estar enterradas e que ressuscitam. É a eterna lambança orçamentária. E eu fico achando que a gente tem uma assessoria contábil, uma consultoria contábil e financeira tão qualificada, que faz um trabalho tão impecável, e a gente insiste em fazer coisa errada, eu não sei por quê, porque recomendação correta nós temos aos montes. E hoje, quando a gente pega, por exemplo, o PRN 3, que está alterando a resolução 1 de 2006, a gente percebe que os objetivos que estão aqui
tem por objetivo flexibilizar, tirar a transparência. Tem um item que eu acho que até avançou, porque manda colocar uma coluna que a gente insistiu que fosse colocada. Mas eu queria também esclarecimento do relator para saber se líder partidário e presidente de comissão pode colocar o nome ali. Porque se puder, a gente continua com a mesma enganação de sempre, escondendo o que deveria ser transparente, que é autoria de emenda, escondendo o que deveria ser transparente, que é critério de distribuição de recurso. E por falar em distribuição de recurso, a nova moda agora é um parlamentar indicar emenda para outro parlamentar de outro estado. Essa virou a novela A Lambança, de gente que não quer aparecer, quer fazer rolo e troca emenda parlamentar de um estado para o outro, que agora a gente está legitimando e tornando isso possível. Eu sugiro aos presidentes das casas e todos os parlamentares e senadores que estão ouvindo, que a gente realmente moralize isso de vez. Porque passou da hora da gente ter 5 castas aqui. Passou da hora da gente estipular os critérios claros, mas não esse, que é brincar de faz de conta com a STF, que fica o brincar de faz de conta, de não manda, que finge que recebe, que aceita. É fazer critério claro de destinação de recursos. Porque todo mundo sabe o que é feito aqui. Todo mundo brinca de bobo, né? Faz de conta, faz cara de piscina e de lagoa e finge que não está acontecendo nada. Mas o que se passa aqui com a emenda parlamentar, a gente precisa colocar à luz. A gente precisa mostrar o que é feito, qual que é o critério. Porque não é o que vem sendo feito. Os avanços têm sido muito pequenos, perto do que deveria ser feito, com essa lambança orçamentária que se apresenta a cada votação desse Congresso. Mas hoje, graças a Deus, faremos os devidos destaques e colocaremos luz em cada votação. Caros colegas, esse projeto de resolução, essa alteração que está sendo feita no projeto de resolução número 1, na minha visão, ela está sendo feita no projeto de resolução número 1, na minha visão, ela faz parte da novela Lambança Orçamentária. Ela faz parte daquela novela que a gente faz qualquer coisa para atingir o nosso objetivo. A gente passa em cima de recomendações técnicas, a gente passa em cima de transparência, a gente passa em cima de anualidade. Isso quer dizer, mistura um ano com o outro, puxa ali, ressuscita morto, traz para cá. Tudo para atender um objetivo, com um agravante. E eu acho que esse é o pior de todos. A gente está autorizando aqui pagar custeio de saúde de municípios, pagar custeio de saúde de municípios com emenda parlamentar. Então, olha só como está tudo torto. Nós temos municípios que deveriam ter sua própria renda, se sustentar com comércio, com serviços. A gente vai lá, pega o dinheiro do município, traz para Brasília, aí vem um monte de prefeito, um monte de diretor de entidade, de hospital, passa pires para parlamentar. Passa pires, aquele famoso passa pires, onde pode ser republicano, porque temos muitos bons parlamentares aqui, ou pode ser o famoso toma lá da cá. Te dou isso, você vota em mim, arruma voto para mim, te dou tanto, você arruma tantos votos, ou, o que é pior ainda, a volta, que todo mundo aqui sabe que acontece. A volta, eu te dou, eu te indico o fornecedor, te indico não sei o quê, e volta tanto pro meu bolso. Então, sendo muito claro, que absurdo é esse de a gente autorizar custeio de saúde? Passou da hora da gente discutir decentemente pacto federativo, discutir como o nosso dinheiro é distribuído. E estou falando isso aqui de uma maneira muito clara, porque estou aqui com o senador Eduardo Gomes, que é relator da matéria, porque é uma aberração a gente discutir custeio da saúde pago e bancado com emenda parlamentar. Aliás, eu quero até falar aqui, a gente está autorizando emendas coletivas, ou que pelo menos deveriam ser coletivas, que é a emenda de comissão e a emenda de bancada para pagamento de pessoal da saúde.
Outra coisa que está sendo autorizado aqui neste projeto de resolução: estabelecer procedimentos para alteração de programação ou indicação de emenda. Então, quer dizer, sai de um jeito e depois muda. É o truque, né? A gente indica uma coisa, um código genérico, depois muda tudo. É uma palhaçada o que acontece aqui nesse plenário. E este projeto de resolução, com todo respeito ao senador, que é o relator, está estabelecendo regra que, na verdade, só aumenta essa bagunça. Custeio de saúde cabe a cada município. A gente precisa rediscutir esse pacto federativo que está tudo errado. A gente tira dinheiro do município para depois ter o Passa Pires e beijamão em Brasília. Isso, no mínimo, é uma vergonha. É uma vergonha. Se o município não tem condição de custear a sua saúde, precisamos ver quais são os mecanismos de devolução de dinheiro para este município, ou se esse município faz sentido ser um município ou não. Porque município que não tem como se sustentar, não tem que existir. Então, vamos parar de brincar de bobo, tapar sol com a peneira e fazer o beijamão aqui. Chega de beijamão. A vida acontece nos municípios. É lá que as pessoas vivem, é lá que as pessoas crescem. E por conta disto, nós do Partido Novo somos contra este projeto de resolução. Agora eu quero fazer um elogio para o projeto. Aproveitando aqui, este projeto de resolução incluiu uma coluna, que inclusive eu tinha pedido para o senador Eduardo Gomes colocar, que era do parlamentar solicitante. Isso é uma coisa positiva neste projeto de resolução. Este projeto de resolução, colocando ali um bloco onde tem o parlamentar solicitante, a gente avança um passo, desde que o parlamentar ali colocado não seja o líder da bancada ou o presidente da comissão. Se realmente o parlamentar que vai entrar na coluna que foi colocado e que evoluímos, que pedimos tanto, deputado Chico Alencar, se for o parlamentar solicitante de fato, avançamos um pouco. Agora, se o líder da bancada ou o presidente da comissão continuar sendo laranja de todo mundo, para continuar secreto, para continuar essas negociatas, não está valendo. Então eu gostaria, inclusive, de solicitar ao senador, já parabenizando por ter incluído a coluna do parlamentar solicitante, eu quero que o senhor depois esclareça, por favor, se tem que ser o parlamentar de fato, ou se o líder ou o presidente da comissão pode estar o nome dele lá. Eu quero fazer aqui, presidente, minhas as palavras de todos aqueles que estamos aguardando a leitura do requerimento da CPMI. E quero antecipar que nós não podemos permitir que esta CPMI cometa os erros, os equívocos e os malfeitos que têm acontecido em outras. O que tem acontecido com as CPIs, senador Girão? A CPI é um instrumento da oposição. O governo fica contra, mas no fim se adona dela. E o relatório que sai da CPI ou da CPMI é fruto da maioria. E a maioria esconde a verdade, muitas vezes, como aconteceu na CPMI do 8 de janeiro. Eu quero pedir o interesse de todos os líderes, senador Randolph. CPI não é para isso. CPI é para registrar ao menos o que é verdade. Eu apresentei o projeto de lei 893, que institui a exceção da verdade nas CPIs. Ou seja, o que é fato comprovado tem que fazer parte do relatório, mesmo que a maioria não deseje. Basta que 1/3 ou 1/4 dos integrantes da CPI requererem e aquela verdade vai aparecer, nem que seja num anexo, num complemento de relatório, para que o Ministério Público saiba que aquele fato foi comprovado ou, no mínimo, debatido. Ou seja, esta CPMI do INSS
não pode esconder a verdade, porque ela foi praticada contra as pessoas mais vulneráveis, mais desinformadas e mais indefesas. Eu espero que com o relatório do senador Sérgio Moro, ele é o relator deste projeto na CCJ do Senado, este projeto possa se converter naquele que vai garantir que a verdade seja respeitada pelo relatório da CPI, independentemente da maioria. Em segundo lugar, quero fazer um apelo público ao senador Randolph. Senador, eu lamento que o governo ainda não tenha elementos para se manifestar sobre o nosso recurso ao veto do projeto de lei 2687, que vai ao encontro dos portadores da diabetes 1, especialmente as crianças. Eu tenho recebido com frequência apelos veementes. Gostaria até que nós votássemos, mesmo afrontando acordos, que nós votássemos esse veto hoje, para derrubar e para livrar o governo desta culpa. Hoje, alegando desinformação, o governo nega um direito aos mais frágeis, alegando que não tem informação sobre o impacto, que, pelo que sei, já é mensurado na nota técnica. Então eu faço um apelo ao senador Randolph para que ele se sensibilize com esse assunto. E para concluir, volto a pedir que o Propag seja apreciado. Mas o do diabetes poderia e deveria ser ter reparado este mal hoje. Muito obrigado. Presidente, se Vossa Excelência me permite, só para responder... Pois não, conceda a palavra ao líder Randolph Rodrigues. Caríssimo senador Amin, lhe respondo sobre as duas questões que Vossa Excelência aqui me indaga. Em relação ao Propag, eu fui procurado pelo governador do estado do Rio de Janeiro e ele próprio solicitou para nós um tempo para o diálogo que está sendo travado entre os governos estaduais, sobretudo do Rio de Janeiro, de São Paulo, da vossa Santa Catarina, de Goiás e Minas Gerais, sobre os vetos para com o governo e para que seja apreciado na próxima sessão do Congresso Nacional. Em relação ao diabetes tipo 1, eu já procurei dialogar com algumas lideranças, inclusive do movimento, da matéria mais do que legítima e reivindicação mais do que justa de projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional, aprovado e que Vossa Excelência traz aqui ao plenário. O governo está pedindo prazo de 30 dias, não mais que isso, para apresentar uma alternativa de projeto de lei, ao qual convido Vossa Excelência e todos do movimento para dialogarmos juntos sobre essa alternativa de projeto de lei. Não sendo possível, 30 dias é o prazo que Sua Excelência, o presidente Davi Alcolumbre, convocará uma nova sessão do Congresso Nacional para apreciarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, nessa próxima sessão, que é exatamente 30 dias, é o tempo para apresentarmos uma proposta, buscarmos um consenso dessa proposta e, não tendo, não haverá óbice nenhum em facultar a apreciação do veto aqui pelo plenário do Congresso Nacional. Só para agradecer, presidente, acho que valeu a pena essa permissão que Vossa Excelência deu para que eu fizesse a solicitação. A resposta do senador Randolph, se não é a melhor, é satisfatória, porque estabelece um termo e Vossa Excelência fica como nosso garantidor. É o nosso CEO garantidor de que daqui a um mês nós teremos a apreciação do Propag como um todo e da questão do diabetes, como proposto pelo senador Randolph, a quem eu agradeço sinceramente. Muito obrigado. De Vossa Excelência, já o satisfatório para minha razão de glória. Obrigado por assistir até aqui, inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante. Vamos juntos transformar o Brasil. Deus abençoe.